Ok, querido. Esse é o momento em que nós tanto aguardávamos, né? O momento em que nós paramos o que estamos fazendo para ouvir Deus falar com a gente. Esse é um privilégio enorme, poder abrir a palavra de Deus e saber que a própria boca de Deus se abrindo para falar aos nossos corações. E nas últimas semanas, temos estudado juntos os salmos de romagem ou de peregrinação. É um conjunto de salmos muito especiais nas Escrituras, que vão do Salmo 120 até o 134, que o povo hebreu costumava cantar ou declamar enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém para cumprir os seus votos com o Senhor, para entregar os seus dízimos e as suas ofertas, para rever os seus amigos nas datas comemorativas que faziam parte do calendário judaico, também para oferecer sacrifícios no templo. Enquanto eles caminhavam, saíam, deixavam suas casas, com toda a sua família, alguns bens que eles iam oferecer em sacrifício a Deus, ou em oferta e dízimo a Deus. Eles iam cantando muito desses hinos aqui. Nós já vimos hinos que falavam sobre a proteção de Deus, sobre como o Senhor guardava o seu povo, como o Senhor levava o seu povo a confiar somente no Senhor em meio a caminhos tão difíceis. O salmo de hoje fala sobre a alegria, mas numa perspectiva diferente. Talvez você tenha aprendido sobre a alegria como momentos em que você desfruta na sua vida que são o ápice de alguma realização. Talvez momentos de intensa alegria quando você conquistou o seu diploma, quando o seu filho conquistou o seu diploma, no seu primeiro emprego, quando você se aposentou, quando nasceu os seus filhos. A ideia que talvez nós tenhamos de alegria são pequenos pontos que são ápices de realizações da nossa vida. Não é essa alegria que o salmista descreve aqui. Não é essa perspectiva de alegria que nós encontramos nesse salmo. E eu queria compartilhar com os irmãos dessa manhã o que o Senhor tem a dizer para nós sobre o nosso coração diante de tempos difíceis. Nosso coração lembrando de tempos bons. E o nosso coração diante da situação que se aproxima. Eu vou ler o texto e eu peço que você leia comigo. O Salmo de número 126. Nós vamos ler todo o Salmo, são apenas 6 versículos. Salmo 126. Eu vou ler e peço que você acompanhe comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo aqui, o povo hebreu costumava declamar, lembrando da libertação que Deus trouxe quando Israel era cativo na Babilônia. Eu vou explicar rapidamente o que isso significa. Durante exatos 23 anos, o profeta Jeremias professou uma única profecia contra o povo de Deus. Eles não estavam respeitando o ano sabático. Não estavam dando o descanso à terra que o Senhor tinha dado a eles, que o Senhor exigia deles. Esse ano sabático, esse ano de descanso, ensinaria a eles a confiar em Deus, porque é um ano em que eles não poderiam trabalhar na terra. E viveriam, primeiro, da dependência do Senhor, e segundo, daquilo que eles guardaram durante os outros 7 anos em que eles puderam trabalhar. Era Deus trabalhando no coração do povo. Mas você e eu sabemos que o nosso coração deixado à nossa própria sorte tende muito a querer mais do que a gente acha, muito mais do que a gente acha que merece. Então, durante 23 anos, o profeta Jeremias profetizou contra esse povo, dizendo que eles deveriam respeitar esse ano sabático que eles não fizeram. Até que o Senhor determina um exílio sobre aquele povo. Eles perderam o direito que eles tinham sobre a terra. Então, ao perderem esse direito que eles tinham sobre a terra, o Senhor fez isso levando eles cativos a uma outra nação, a Babilônia. Mas a misericórdia do Senhor, mais uma vez, se estendeu sobre o povo dele, e ele disse que esse cativeiro teria um fim, duraria 70 anos, e foi exatamente o que ele durou. Pela bondade de Deus, o Senhor tocou no coração
do rei da Babilônia e ele libertou o povo de Deus, que foi voltando aos poucos até Israel. Essa era a canção que eles cantavam, lembrando desse tempo. E esse salmo começa dizendo isso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Interessante descrever uma reação dessa. A ideia de a gente estava sonhando acordado. Como se o nosso coração não pudesse acreditar de tamanha alegria que estávamos vivendo. É assim que o salmista descreve uma ação poderosa de livramento de Deus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos trouxe de volta de Sião, ficamos como quem sonha. Uma alegria tão grande que leva o povo a ficar extasiado, como se estivesse perdido no tempo, não acreditando no que está vivendo. E ele continua, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Essa condição extasiada de alegria agora começa a ganhar uma emoção ainda maior no coração do salmista. A gente não conseguia parar de rir, de tão felizes que estávamos. E a nossa língua de júbilo. Essa alegria não podia mais ser contida, então a gente começou a louvar e agradecer a Deus. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Não só o povo hebreu era escravo da Babilônia naquele tempo. Outras nações eram. Mas somente o povo hebreu foi liberto. Que coisa impressionante. É disso que o salmista está falando. As outras nações olhavam para o povo e Deus dizia que Deus poderoso que eles servem. Que grandes coisas o Deus deles faz por eles. Então, esse pronunciamento das nações, ao olharem para o povo de Deus, vira um reconhecimento do povo de Deus diante da realização do Deus poderoso. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Nesse texto eu queria propor para a gente 3 perspectivas sobre a alegria. Diferente do que nós imaginamos, como um ápice de momentos e que podem durar alguns segundos ou alguns minutos depois de ir embora, a alegria pode ser uma constância na minha e na sua vida. A primeira perspectiva que eu quero propor para você, baseado nesse texto aqui, é estar contente. O contentamento talvez é a coisa mais difícil da nossa vida. Estar contente com aquilo que temos ou com aquilo que vivemos, talvez pode ser um fardo para a nossa vida. Porque o nosso coração muitas vezes é levado a querer mais do que a gente tem. Porque aqueles que não são tão ambiciosos parece que estão perdendo tempo, parece que estão vivendo por nada. Pouco a pouco, muito a muito, as pessoas têm perdido a beleza do contentamento. Contentamento é ter um coração satisfeito em Deus, independente das circunstâncias. E para estar contente, você vai precisar da sua memória. Assim como o povo está descrevendo aqui. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Certamente você tem momentos na sua vida em que você lembra que você não acredita tamanha alegria que você vivia. Mas com o tempo as circunstâncias surgem. Com o tempo as dificuldades surgem na nossa frente. E vão pouco a pouco minando o contentamento da nossa vida. Contentamento, olhar para a vida, desfrutando da vida com os olhos bondosos e justos de Deus. Quando você não é contente, não se contenta com o que Deus te dá, fatalmente você murmura, reclama, apresenta o descontentamento. E eu preciso abrir os seus olhos em relação a isso. Murmuração é desconfiar da bondade de Deus. Reclamação é achar que Deus não é tão justo quando Ele diz que é. Reclamar da vida nada mais do que pensar que você merece mais do que você tem e que talvez Deus esteja errado. Quantas vezes você já falou consigo mesmo diante de algumas situações? Por que eu, Deus? Por que comigo? A falta do contentamento nos leva a pensar assim. Interessante, em nossa vida nós temos oportunidade de passar por isso, situações como essa, que são tão maravilhosas que outras pessoas à nossa volta podem perceber. Como o salmista descreve,
As nações se diziam entre elas, que grandes coisas tem feito o Senhor por eles. O nosso descontentamento é tão pernicioso, é tão perigoso, é tão pecaminoso, que nos faz perder o privilégio de louvar o nosso Deus e deixar que outras pessoas louvem. Pessoas que nem conhecem a Deus. Enquanto nós estamos olhando para o nosso umbigo, para os nossos sapatos sujos, reclamando da vida, tem gente olhando e fala, olha que Deus poderoso que Ele serve. Estar contente é contentar-se com o que Deus dá, sabendo que Deus é justo, Deus não erra e que Deus é bom. O Senhor não está em falta conosco. Estar alegre, ser alegre na vida, começa com saber o que é contentar-se em Deus. Estar contente com aquilo que Deus tem nos dado. Contentamento, como eu disse, talvez seja uma das áreas mais difíceis da minha e da sua vida. Nosso coração facilmente e rapidamente pode ser levado a esquecer das coisas grandes que o Senhor tem feito por nós. Uma dica que eu quero te dar para você praticar o seu contentamento é ser mais minucioso nas suas memórias, assim como o salmista descreve aqui. Ele descreve sensações. Ele descreve o que o coração dele estava sentindo e que era tão forte, que era tão grande que o corpo dele não pôde suportar. A gente estava como quem sonha, a gente não acreditava naquilo, parecia que estava sonhando acordado. Então a gente não conseguia parar de rir. E aquilo foi tão grande que a única reação que nós tivemos é louvar a Deus. A nossa boca e a nossa língua se encheram de riso e de júbilo. Outras pessoas perceberam e louvaram a Deus por isso também. E nós reconhecemos a grandiosidade e a bondade de Deus nisso. De fato, grandes coisas Deus tem feito por nós. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito. Se você fizer uma pesquisa muito rápida, bem superficial, na taxa de divórcios em que o nosso país e que o mundo enfrenta, facilmente você pode ser contente pelo fato de estar casado há tantos anos, de conseguir suportar essa vida, de ter conseguido triunfar em meio às dificuldades que todo o casamento impõe sobre a nossa vida. Contentamento é olhar para aquilo que Deus tem nos dado com gratidão. Ser grato independente das circunstâncias. Talvez um filho que deu tanta alegria ao nascer está passando por uma fase muito difícil. E até mesmo nisso, nosso coração é tentado a não ser contente em Deus. Seja minucioso nas suas lembranças. Lembre das sensações que você sentia. Lembre daquilo tão gostoso que você sentia nesses momentos. Dê mais atenção a isso do que o seu próprio umbigo hoje. Isso vai te ajudar a entender o contentamento e ser mais contente na sua vida. Uma segunda perspectiva que eu quero propor a você sobre o contentamento está no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O salmista escreveu nos primeiros 3 versículos a alegria que eles sentiram de saber que estavam voltando para casa. Mas Jerusalém estava sob escombros, completamente destruída. Era necessário que ela fosse reconstruída. Haveria muito trabalho a ser feito. Tinha muita coisa para fazer. Retirar escombros, nivelar chão, plantar, esperar chover, depois colher. A segunda perspectiva que eu quero que você entenda, para que você possa não só estar, mas viver alegre, é estar ciente da vida. Muitas vezes, esse estado de estar como quem sonha perdura em muitas situações. A gente deixa de enxergar a vida como ela é de verdade. Meu querido, minha querida, estar com Jesus não significa estar ausente de qualquer tipo de dificuldade. Precisamos ter um olhar real e honesto para a vida. Precisamos olhar para a vida com um olhar maduro. Precisamos ser sábios em olhar para onde nós estamos agora, perceber a situação e talvez dizer: o que nós estamos para viver agora não vai ser fácil,
Para isso nós precisamos da graça de Deus. Nesse texto, o salmista faz menção às torrentes do Negueb. Negueb também pode significar região sul, traduzido mais literalmente. E a região sul de Judá era extremamente seca, um solo tão seco e tão duro que chegava a rachar o chão. Não é fácil arar e semear um solo no deserto, seco e duro. Dava muito trabalho. O que eles tinham que fazer é esperar que um dia aquele solo ficasse molhado. E sabe o que acontecia? Quando a chuva vinha, aquela chuva fora de época que Deus mandava, e armazenava a água no topo da montanha até que ela transbordava. E aquela água ia descendo pelo vale e irrigando e molhando todo aquele vale seco e desértico do Negueb. É isso que o salmista se refere. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Nós olhamos para a nossa vida agora e só vemos sequidão, somente dificuldade. Mas nós cremos em um Deus que pode sim transformar essa situação. O Senhor Deus é poderoso para transformar a sua vida. Primeiro, nós precisamos estar cientes das situações. Ignorar os problemas, fingir que eles não existem, não é sábio. Tratar os problemas com parcimônia, sem a devida seriedade, também não é sábio. Precisamos olhar para as coisas sem medo, porque é o próprio Deus que está conosco. Aquele que criou os céus e a terra é o que pode restaurar a nossa sorte. Estar ciente da situação deve, em primeiro lugar, nos levar a clamar a Deus. Restaura o Senhor. A quem mais nós podemos clamar? Quem mais mandaria chuva para irrigar o nosso solo molhado, duro, seco, duro? Estar ciente deve, em primeiro lugar, nos levar a clamar a Deus. Estar ciente deve também nos levar a recorrer à nossa memória, como as torrentes do Negueb, como o Senhor já fez antes, Deus. Senhor, nós já provamos da sua bondade, do seu poder. Eu sei o que é passar dificuldades contando com a boa mão de Deus. E é com isso que eu quero contar de novo. Estar ciente da vida nos leva a clamar a Deus. Estar ciente da vida nos leva a lembrar de tantas e tantas vezes que o Senhor nos livrou. Em primeiro lugar, a primeira perspectiva para uma vida alegre é estar contente. Saber estar contente com aquilo que Deus nos dá. Saber que Deus é justo e bom. Ele não erra, ele não falha. Em segundo lugar, estar ciente. Saber que há sim momentos na vida em que são difíceis. Perder uma pessoa querida, de repente se ver numa vida sem aquela pessoa que fazia parte da sua rotina diária. Não é fácil. Mas precisamos encarar aquilo, essa situação, com maturidade, contando com a boa e poderosa mão de Deus, com o contentamento de Deus, sabendo que Deus não nos abandona. E lembrar de tantos momentos que o Senhor encheu a nossa boca de riso. Em terceiro lugar, para uma vida alegre, estar confiante. Estar contente, estar ciente, estar confiante. Olha o que o salmista diz no versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como eu acabei de dizer, arar uma terra seca e dura é muito difícil. Primeiro, pela dificuldade física que isso traz. Demanda muito trabalho, muito esforço. E nós sabemos o quanto situações difíceis nos desgastam fisicamente. Nós ficamos exauridos, tensos, começam a aparecer dores em todo o corpo, aliado às dificuldades interiores que nós passamos. Arar uma terra seca, difícil, dura, sem perspectiva de chuva, com certeza abala o intelecto, o coração de qualquer pessoa.
nos colocando no lugar desse povo em que tinha que trabalhar nessa terra dura e jogar semente, lidando com o coração que estava lutando o tempo inteiro para continuar mantendo esperança em Deus. Mas aqui, o salmista nos leva a ter confiança em Deus. Estar alegre, ser alegre na vida é confiar em Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha para a situação presente. Com o coração contente, já há coisas boas em nosso favor, que Ele não falha. Ciente que o momento é difícil, mas contando com a boa e poderosa mão de Deus, enchendo o nosso coração de esperança em Deus. Pode estar difícil agora, mas eu sei que o Senhor é capaz. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Ele já me socorreu em situações como essa. E Ele pode fazer de novo. Ele é poderoso para isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Agora eu quero falar com você uma questão mais prática em relação a esse texto. Semear em solo seco. Algumas expressões em português podem resumir ou traduzir muito bem esse sentimento. Talvez a expressão de arar o solo seco, semear solo seco. Você tenha usado uma expressão que diga a mesma coisa, mas em outras situações. Esse aí não tem jeito. Agora não adianta mais. Você não muda. Você nunca faz isso. Você nunca pensa assim. Você nunca pensa em mim. Você está praticamente, igualmente dizendo, esse solo é seco, não adianta nem plantar. Não é essa a situação que o salmista descreve, que nós devemos ter diante de dificuldades. Meu querido, minha querida, para estar confiante em Deus, nós precisamos resiliência e persistência. Resiliência na luta para agradar a Deus. Lute para fazer a vontade de Deus. Lute com todas as suas forças para agradar a Deus e não aos homens. Estar confiante em Deus é fazer a vontade dEle, sabendo que muitas vezes nós vamos perder fazendo a vontade dEle. Sabendo que confiando nele nós não seremos prejudicados. Porque o nosso galardão, o nosso prêmio é o Senhor quem nos dá. A confiança precisa resiliência em fazer a vontade de Deus. A confiança também precisa persistência no relacionamento com Deus. Persista na luta diária pelo seu relacionamento com Deus. Persista na leitura das Escrituras. Persista em oração. Continue a arar a terra seca do seu coração com a palavra santa de Deus. Continue a arar a terra seca do seu coração, orando todos os dias, falando com Deus. Talvez a terra seca que você enfrenta não é somente no seu coração, mas no coração de alguém que convive com você. Talvez o coração duro de um marido, que não é presente, que não é carinhoso, que não é atencioso, que insiste em fazer somente o que ele quer. Confie em Deus. Resilientemente, persistentemente, continue regando essa terra seca com o amor de Deus. Regando em oração ao Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Talvez essa terra seca seja no seu filho, na sua filha, que parece estar cada vez mais endurecendo o coração para as coisas de Deus. Continue arando essa terra seca e regando essa terra seca com oração e com a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Talvez o seu mesmo coração, que com o tempo foi se endurecendo. Foi deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de se entregar ao relacionamento com Deus, deixando de confiar em Deus, deixando de buscar contentamento naquilo que Deus dá, deixando de lembrar e acreditar que Deus é justo, que Deus é bom, deixando de olhar para a vida com olhos maduros, honestos e sinceros, deixando de confiar em Deus como resultado desse processo todo.
A alegria não precisa ser um ápice na sua vida, ela pode ser uma constância. Sendo contente em Deus. Ciente de que a vida sim é difícil, mas sempre confiando em Deus, porque Ele é fonte de consolo. Ele sustenta o nosso coração. Não existe frase melhor para terminar esse sermão do que o próprio versículo 6, que o salmista nos apresenta. Insista até que você volte com as mãos cheias de frutos. Mas você não precisa esperar estar com as mãos cheias de frutos para exibir um sorriso no rosto. Isso pode acontecer enquanto você semeia. Lembrando daquilo que Deus fez de bom na sua vida. Lembrando da bondade e da justiça de Deus. Sabendo que a vida é difícil, mas que Deus não nos abandona. Confiando na poderosa mão de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Insista, meu amigo e minha amiga. Insista, porque no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Senhor, nós somos muito gratos pelo privilégio que temos, Deus, da possibilidade de ter uma vida alegre no Senhor. Deus, a alegria para nós não é uma utopia. A alegria não se resume a um momento em que eu passo. A alegria é uma constante, porque o Senhor venceu na cruz. A alegria é uma constante, porque olhando para a vitória do Senhor na cruz, eu posso estar contente com a minha vida, Deus. Sabendo que aquilo que eu merecia, que era condenação, que era inferno, o Senhor pagou no meu lugar. O Senhor não me deu o que eu merecia, pelo contrário, o Senhor deu aquilo que eu não merecia, a vida eterna na cruz. Deus, esse é o maior motivo de encher o nosso coração de alegria. Deus, a alegria é uma constante na nossa vida, Deus, porque nós olhamos para a vida sabendo que ela é difícil. Porque o Senhor nos disse que no mundo nós teremos aflições, passaríamos por momentos difíceis. Mas o Senhor também nos diz para ter coragem, que nunca nos abandonaria. E a nossa confiança, Deus, esteja sempre no Senhor. E somente no Senhor, Deus. Que possamos olhar, Deus, para essa terra seca agora que estamos vivendo, com confiança no Senhor, Deus. Sabendo que do Senhor vem a recompensa. O nosso trabalho é descansar no Senhor, Deus. Clamo ao Senhor que nos dê misericórdia, Deus. A mim e aos meus amigos que estão assistindo em casa. Tenha misericórdia de cada um deles. A nossa vida não é fácil e em muitos momentos ela se torna extremamente difícil. Mas o Senhor mesmo nos disse que podemos, Senhor, entregar o nosso fardo e pegar do Senhor que é leve. Nos ajuda, Deus, na busca do nosso contentamento. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a vida com olhos maduros, estar cientes da vida. Nos ajuda, Senhor, na nossa confiança. Tudo isso, Deus, olhando para a cruz de Cristo. Aquela cruz vazia de um Deus vitorioso. Essa oração que eu faço no nome de Jesus, Senhor. Amém.